Pois bem, vamos a mais uma questãozinha da nossa série Aprendendo com Questões. A melhor forma de aprender física é resolvendo questões. Pois bem, aqui nós temos uma questão de tubos, instrumentos musicais. Pausa o vídeo, tente resolver primeiro. E aí, fez? Vamos lá? Vamos começar revisando o que é que essa questão está pedindo. A questão fala sobre um tubo de PVC, uma das pontas é mantida fechada. Isso aqui já me leva a crer que ele está falando de tubos sonoros. Então vamos a uma revisãozinha antes de resolver qualquer coisa na questão. Vamos aproveitar para comparar cordas com tubos. Bom, quase tudo que funciona para cordas também funciona para tubos. Então como é que funciona isso? Peguei uma corda, amarrei ela entre dois pontos e fiz essa corda. Essa corda tem um certo comprimento L, qualquer. E aí eu fiz essa corda oscilar. Essa corda oscilando, ela pode ir entre esses dois pontos, ela pode ir para cima e ela pode ir para baixo. Bom, a verdade é que ela pode estar em qualquer lugar entre esses dois pontos, né? Ela pode estar aqui, em qualquer lugar. Esses que eu desenhei são só os pontos extremos da sua oscilação. Bom, mas o que acontece é que dentro desse comprimento L, nós temos um tamanho que é conhecido. Porque se eu continuar essa onda aqui, eu tenho um vale. Se eu prestar atenção com calma, isso aqui é uma crista. Se eu continuar essa onda, prolongar ela, eu vou ter aqui do outro lado um vale. Um comprimento de onda é justamente a medida que compreende uma crista e um vale de oscilação. Então aqui eu tenho somente a parte da crista. Então eu tenho metade de um comprimento de onda. Eu posso escrever que essa crista aqui, essa região, ela equivale a metade de um comprimento de onda completo. Bom, então dentro do comprimento L, nós temos metade de lambda. Se nós passarmos esse 2 que está dividindo, multiplicando, nós encontraremos 2 vezes o comprimento é igual a lambda. Se nós substituirmos na equação V igual a lambda F, no lugar de lambda entra 2L, que é o comprimento da corda, vezes a frequência. Isolando a frequência, eu posso dizer que teremos frequência igual a V sobre 2L. Essa daqui é a frequência do som produzido pela oscilação dessa corda para cima e para baixo. Então, depende da velocidade do som na corda, depende do comprimento dessa corda. E aí, essas características definem qual é a frequência do som produzido. Se nós colocarmos mais um nó entre os pontos de vibração da corda, ela está vibrando entre esses dois pontos. Mas se nós colocarmos um nó aqui no meio, como por exemplo alguém segurando com o dedo, ou um preguinho, alguma coisa, essa onda agora, dentro do mesmo comprimento L, ela vai subir
e descer, subir e descer. Bom, perceba que aqui nós temos o mesmo comprimento. Continua sendo o nosso L, só que agora nós temos duas estruturas de barriguinha como essa. Nós costumamos chamar essa estrutura de barriguinha de ventre. Aqui nessa imagem, nós temos o equivalente a 2 ventres. Na imagem anterior, nós tínhamos apenas um ventre. Perceba que cada ventre equivale a lambda sobre 2, nós vimos anteriormente. Isso quer dizer que se eu tenho 2 ventres, eu tenho 2 vezes lambda sobre 2, dentro do comprimento L. Eu poderia cortar 2 com 2, mas eu nem vou. Vou deixar ele aí que vai me ajudar. Eu vou encontrar então que lambda vai ser igual a 2 vezes o comprimento sobre 2. Se nós fizermos a mesma substituição, V igual a lambda F, V vai ficar 2L sobre 2F, isolando a frequência, nós chegamos em 2V sobre 2L. Você não precisa provar isso sempre nas provas, mas é interessante que você saiba que existe um padrão aqui. Colocando um nó no meio, colocando um ponto fixo no meio, nós aumentamos o número de ventres e aumentamos a frequência. Como você pode comparar as fórmulas, nós dobramos a frequência do som produzido. Nós dizemos então que aqui é como se tivesse 1V sobre 2L. Aqui 2V sobre 2L. Se nós colocarmos entre o mesmo comprimento L 2 pontos fixos agora, você já sabe o que vai acontecer, né? Você vai ter um ventre aqui, outro ventre aqui, outro ventre aqui. E depois de fazer todo esse cálculo, nós chegaremos em frequência igual a 3V sobre 2L. E aí perceba que esse 1, 2 e 3, que aparece multiplicando a velocidade, é justamente o número de ventres. Por isso, nós podemos generalizar. Para cordas, nós podemos escrever uma formulazinha geral que diz que a frequência do som produzido numa corda depende de N vezes a velocidade do som na corda, dividido por 2 vezes o comprimento da corda. Essa expressão aqui é a frequência do som na corda, onde esse N ele é um número inteiro. 1, 2, 3, ele pode ser qualquer número inteiro. Par ou ímpar, tanto faz. Bom, isso para cordas. Cada N desse, cada número desse é chamado de harmônico. Então aqui nós temos o primeiro harmônico, ou seja, primeiro som musical produzido por essa corda. Nós temos N igual a 2, segundo harmônico, N igual a 3, terceiro harmônico e assim em diante. Bom, a mesma coisa que nós fizemos aqui funciona também para tubos. Como assim? Se eu pegar um tubo aberto nas duas extremidades, vamos analisar, por exemplo, uma flauta. Vamos supor que aqui está o bocal da flauta, que é onde a pessoa vai soprar, o ar vai entrar por aqui. Do outro lado, nós temos uma saída. Ela não é fechada como muitas flautas, ela é aberta desse lado. Bom, nós dizemos que o ar dentro da flauta, ele vai oscilar com a passagem do som. E aí, essa oscilação vai seguir o mesmo padrão que nós temos para cordas. Só que existe aqui um detalhe importante. Quando nós falamos de tubos, ou seja, tubos abertos nas duas extremidades, nós dizemos que sempre que vemos uma extremidade aberta, em toda a extremidade aberta nós temos um meio ventre. Como assim? Vamos voltar naquela figura. Aqui eu tenho um instrumento musical aberto nas duas extremidades. Em cada extremidade aberta nós temos um meio ventre. Então nós desenhamos o padrão de oscilação assim, ó.
som ele vibra de forma que nas extremidades abertas, ora ele está oscilando assim, ora ele está oscilando no outro sentido, mas a oscilação acontece de forma que nas extremidades abertas nós temos meio ventre. Nós temos então metade de um ventre. É isso, essa é a ideia. Se você contar nessa imagem a quantidade de ventres, nós diremos que aqui eu tenho metade de um ventre, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem mais metade. Apesar na minha figura não tá bonitinha. Nessa figura nós teríamos o equivalente a 4 ventres. O som que é produzido em um tubo aberto nas duas extremidades, ele tem uma frequência dada pela mesma fórmula de cordas. Nós temos NV sobre 2L, aonde esse N ele pode ser qualquer número, do mesmo jeito. Ele pode ser 1, 2, 3, números quaisquer. Quando estamos falando de tubos abertos, esse N, então, é o número, vamos colocar aqui, números de... Esse N, ele é um número de ventres. Se você parar para ver, é a mesma coisa das cordinhas. Número de ventres nós contamos. Isso para tubos abertos. Bom, essa é a situação. E aí, o nosso N continua representando o número do harmônico. A palavra harmônico se refere a um som musical. Essa é a ideia. Quando analisamos tubos fechados, eles recebem esse nome não porque eles são fechados nas duas extremidades. Eles são fechados em pelo menos... Eles fecham o caminho direto do som. Às vezes ele pode até ter muitas extremidades, mas o caminho direto está bloqueado. Na extremidade fechada, no caso dos tubos fechados, nós temos um nó. Então, diferente dos tubos abertos, ele possui um dos lados fechados. E aí nós temos algumas flautas, por exemplo. Nós temos alguns instrumentos como flautas, órgãos. Eles são tubos fechados. Alguns tambores. O que acontece é que na extremidade fechada nós temos um nó, enquanto que na extremidade aberta nós continuamos tendo um meio ventre. Então o som, por exemplo, ele vai, digamos que ele está oscilando seguindo este padrão aqui. Ora ele está assim, ora ele está no sentido oposto. Pois bem, bom, considerando que no tubo fechado nós temos um nó na extremidade fechada e no tubo aberto nós temos um meio ventre, a contagem aqui sofre uma pequena modificação. Nos tubos fechados, a nossa fórmula ela não é idêntica às cordas, como é o caso dos tubos abertos. Aqui, o que nos interessa é contar a distância nó-ventre. Vamos contar a distância entre um nó e um ventre, o meio de um ventre. Então, por exemplo, vamos pegar aqui outra cor. Se nós formos dividir essa figura, aqui nós temos um nó, aqui nós temos o meio de um ventre. Então aqui nós temos uma medida. Aqui nós temos o meio de um ventre, aqui nós temos um nó. Então aqui nós temos uma outra medida. Já temos duas medidas nó-ventre. Se nós formos contar, vamos dividir aqui a figura para separar a distância de nó ao meio do ventre. Prontinho. Nesse caso, então, fazendo a contagem, nós temos 3. Temos aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui nessa figura, nós teríamos 11 medidas nó-ventre. E por isso a nossa formulazinha aqui ela é um pouquinho diferente. Se você parar para pensar, um ventre inteiro é meio lambda. A distância de um nó até um ventre
é metade de um ventre. O ventre é meio lambda, nó ventre é metade da metade, ou seja, lambda sobre 4. Ao invés de analisar lambda sobre 2, nós analisamos lambda sobre 4 no caso da distância nó ventre. E aí o que acontece? Nós temos NV sobre 4L, no caso dos tubos fechados. Pois bem, e aí esse N aqui, no caso dos tubos fechados, ele não é o número de ventres, ele é o número de distâncias ventre-nó, que é o que nós contamos igual a 11. Essa distância ventre-nó, no caso dos tubos fechados. Pois bem, agora que nós já revisamos, vamos resolver a questão. Vamos subir aqui. Ele fala que tem aqui instrumentos musicais. Ele fala que uma das das pontas é mantida fechada. Então essa informação aqui já caracteriza um tubo fechado para a gente. E aí ele fala que nós temos a outra aberta, tranquilo, deu a velocidade e deu o comprimento. Ele quer saber qual é as frequências mais baixas emitidas por esses tubos. Tem um detalhe importante. Quando nós contamos tubos abertos, esse N ele pode ser qualquer número 1, ele pode ser qualquer número inteiro, ele pode ser 1, ele pode ser 2, 3, par ou ímpar, tanto faz. Mas quando nós contamos tubos fechados, isso não acontece. Esse N ele costuma ter valores apenas ímpares. Então nós temos sempre 1, 3, 5, 7, apenas valores ímpares, no caso dos tubos fechados, enquanto que nos tubos abertos nós podemos ter qualquer valor. Pois bem, quando ele fala aqui que ele quer as duas frequências mais baixas, são os harmônicos mais baixos, ou seja, os harmônicos de menor frequência. A frequência tem a ver com a altura do som, né? Então, ele quer o harmônico de N igual a 1, que é o primeiro harmônico, e o harmônico de N igual a 3, que é o próximo harmônico. Esses são os dois mais baixos. Então, vamos calcular os dois. Vamos lá. Jogando na nossa formulazinha, nós teremos que a frequência é igual a NV sobre 4 vezes L, a frequência do primeiro harmônico N igual a 1, a velocidade é 340, isso aqui é um vezes, dividido por 4 vezes o comprimento. Bom, nós precisamos passar isso para metros, já que a velocidade está em metros por segundo, 50 centímetros dividido por 100, 0,5 metros. Então, nesse caso, nós teremos 4 vezes 0,5 dá 2, e 340 dividido por 2 dá 170 Hz. Então, esse é o primeiro harmônico, N igual a 1. Agora nós vamos calcular o segundo harmônico. Você já percebeu que nós nem precisaríamos calcular de novo, né? Você percebe que o segundo harmônico ele é 3 vezes o primeiro. Mas é bom que eu vou comprovar para você confirmar isso. A frequência, então, do próximo harmônico, 3. Números, só pode ser número ímpar aqui. Então, nesse caso, N vai ser 3, vezes a velocidade, que é 340, dividido por 4 vezes o comprimento, 0,5. Bom, multiplicando, 4 vezes 0,5 dá 2, e aí nós vamos ter 3 vezes 170. E aí, confirmando aquela hipótese que eu falei lá em cima, basta você multiplicar por 3 o resultado. E aí, 3 vezes 7, 21 vão 2, 3 vezes 1, 3 mais 2, 510 Hz. O que nos levaria à resposta, letra B.